Amém. Então eu quero convidar você, sem delongas, a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 5. Vamos ler do versículo 21 ao 24. Gênesis 5, 21 ao 24. Aleluia. E vá se pondo de pé conforme você for encontrando. Vamos ler juntos, honrando a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Eu estou ainda mais temeroso em pensar que hoje estão aqui os da casa, porque é uma porção especial para nós aqui nessa manhã. Então, olha para a pessoa que está do seu lado, bem de verdade assim, e diz assim para ela: essa palavra é para mim. Amém? Vamos orar não, vamos ler a palavra então. Gênesis 5, de 21 a 24, diz assim: Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra que não volta vazia, obrigado pela ação do Teu Espírito em nós, obrigado pelo Teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Estamos aqui diante dela, Senhor, o Teu povo, Senhor, que se chama pelo Teu nome. Deus, então, que nessa manhã o Senhor faça resplandecer os nossos rostos no encontro contigo, nesse lugar de encontro, nesse lugar de transformação, nesse lugar de agir de Deus em nós. Senhor, neste momento, este prédio se torna uma igreja, este tempo se torna solene, pois o Senhor está agindo. Então, Senhor, opera com liberdade no nosso meio. Fala o que precisamos ouvir. Fala o que sabemos que precisamos e o que nem sabemos que precisamos, Senhor. Ministra o nosso interior para a honra e glória do Teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Quantos alunos da EBD nós temos aqui nessa manhã? Faz um barulho aí. Amém, glória a Deus. Hoje teve até palavras cruzadas na EBD, fiquei sabendo, foi uma bênção, né? Nós estendemos a EBD para a EBQ, né? Começou com EBO, depois virou EBD, agora tem EBQ. Olha que bênção. Começou com a escola bíblica online, depois escola bíblica de domingo e agora também escola bíblica de quarta. Então, se você falta no domingo, você pode repor a tua aula na quarta-feira, né? Ou se você tem filhos, que um dos dois precisa ficar com os filhos, um pode vir fazer no domingo de manhã e o outro na quarta-feira à noite aqui na igreja às 7h30. Dizendo isso para vocês, nessa semana iniciam as inscrições para o módulo Deus. Então, está sendo trabalhado agora o módulo Salvação, né, que vai terminar no domingo que vem, com a quarta-feira que vem, e daí já no outro, né, vai começar então o módulo Deus. Se você não se inscreveu, se você tem o desejo de se aprofundar na palavra de Deus, faça então a sua inscrição pelo Prover, tá bom? De maneira online, para que você possa então participar disso. Amém, queridos? Pois bem, estamos numa série aí, Gênesis, né? Temos falado a respeito de algumas coisas já, a palavra já está nos conduzindo por caminhos. Começamos falando a respeito da criação. No segundo domingo falamos um pouco sobre o pecado. E depois, já no terceiro domingo, com respeito à história de Caim e Abel. E agora a gente vai passar por uma bifurcação ali. Sabemos que depois de Caim e Abel, Adão e Eva tiveram também um filho Sete, chamado Sete, né? E da vida de Sete,
tem um trecho que fala da genealogia de Sete. E eu confesso para vocês que eu estava mirando em Noé, irmãos, para pregar hoje aqui. Mas eu não consegui passar de Enoque. E aí o Senhor começou a falar ao meu coração e eu creio que é algo especial. Então, da genealogia de Sete, tudo parece começar normalmente, né? Normal, como todas aquelas pessoas que nós conhecemos e até hoje, nos dias de hoje, que nascem, crescem, reproduzem e morrem, certo? Né? O ciclo ordinário da vida. Até chegar em Enoque. Em Enoque a coisa fica um pouquinho diferente, né? Nós vamos vendo ali, aos 65 anos, Maalalel gerou Jared, né? Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aí, aos 162 anos, Jared gerou Enoque, né? Depois, 962 anos e morreu. Aí, de repente, nós estamos diante de um homem que nasce, cresce, reproduz, mas não morre. Ele já não é mais encontrado, diz a Bíblia. E não somente isso, mas há algo muito peculiar aqui no versículo 22, que vai dizer para nós o seguinte, que depois que gerou Matusalém, depois que gerou um filho, Enoque andou com Deus 300 anos. Enoque não só é conhecido como um homem que anda com Deus, como também é conhecido um homem que anda com Deus depois que um filho é gerado. E claro que, salvo as devidas proporções, porque Enoque gera Matusalém, Matusalém é homem pecador, assim como Enoque é homem pecador, mas salvo as devidas proporções, por conta, assim como para Enoque, quando nasce Matusalém, ele anda com Deus. Para mim e para você, quando nasce Cristo, começamos a andar com Deus. Amém, irmãos? Um menino nos nasceu. Isaías 9:6. Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da paz. Então, salvo as devidas proporções, lendo esse texto, nós podemos fazer uma relação do nascimento de uma criança e a transformação do andar de um homem, como para conosco com o nascimento de Cristo e a transformação do nosso andar. E a pergunta nessa manhã, e o tema da mensagem de hoje é: como se anda com Deus? Pergunta importante. Como se anda com Deus? Será que ter a carteirinha de uma igreja bíblica é garantia de andar com Deus? Veja que hoje nós chegamos num momento em que eu jamais imaginei que nós fôssemos chegar numa igreja que já tem um porte onde todos os dias alguma coisa está acontecendo. Não sei se você já parou para pensar nisso. Segunda-feira tem em casa. Terça-feira, das 5h30 às 7 da manhã, temos o culto de oração. À noite, muitos em casa acontecem na terça-feira. Quarta-feira, nós temos o culto das mulheres na tarde e nós temos escola bíblica à noite. Quinta-feira nós temos culto da oração de novo, das 5h30 às 7 da manhã. E aí nós temos ensaios, nós temos algumas coisas que acontecem na quinta-feira também. O Em Casa do Júnior e da Sabrina, né? Sexta-feira nós temos o Nexus, que acontecem aqui. Sábado nós temos o Vertical, que acontece aqui. E domingo nós temos o culto, estamos aqui. Então, e a EBD antes do culto. Então, todos os dias tem alguma coisa acontecendo. Então, será que andar com Deus é encher a sua agenda com tarefas e afazeres da igreja? O que é andar com Deus? E vamos falar um pouco a respeito disso nessa manhã. Eu quero trazer para nós, por meio da palavra de Deus, 3 movimentos do que significa andar com Deus.
O primeiro movimento, ele começa dentro. Diga comigo, começa dentro. Irmãos, a vida com Deus, ela não começa com novos comportamentos externos. A vida com Deus, ela não começa com uma estereotipização, não sei se é assim que fala, ou estereotipação, alguma coisa parecida com isso, de você falar de um jeito diferente, usar um glória a Deus e um aleluia no meio da tua fala, de você agora se vestir diferente, de você caminhar com pessoas diferentes. Não começa de fora para dentro. A primeira coisa que nós evidenciamos é algo que começa dentro. É quando somos de fato salvos. Começa na ação de Deus no interior do homem e da mulher. 3 passos dentro desse início que começa dentro, né? Hoje na EBD foi falado sobre conversão, não é verdade? A conversão, que ela é carregada de fé e arrependimento, é quando nós estamos caminhando numa direção e nós voltamos-nos do pecado em arrependimento em direção a Cristo em fé. É quando nós olhamos para a nossa vida e dizemos, assim não dá mais. Mas a gente não para nisso. Ao mesmo tempo em que a gente diz assim não dá mais, a gente se encontra com o nosso Salvador, Cristo Jesus, e nos entregamos inteiramente e completamente para Ele. Atos 3,19 vai dizer, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Assim como na conversão também, você nasce de novo. Num momento, algo que acontece lá dentro, ainda começa lá dentro. É o nascimento espiritual pelo agir da palavra de Deus e do Espírito. É quando nós nos encontramos com o Senhor e algo lá dentro que ninguém mais está ciente, ninguém mais está percebendo, ninguém mais está sabendo, só você, que muda. Muda radicalmente, muda completamente. É algo que, na verdade, não dá nem para explicar direito. É o Senhor quando Ele te toca e nós nascemos do Espírito. Começa dentro. Não tem ninguém vendo. É aquilo que, como num carro, só um mecânico especializado, quando abre o capô e no meio daqueles canos e cabos e fios e peças, sabe que ali tem alguma coisa diferente. Assim como também na justificação, dentro daquilo que começa dentro, pela punição de Deus Pai em Cristo, que haveria de sobrevir a nós como culpados, legitimamente culpados, Ele nos absolve de toda condenação. É uma ação interna, é algo que acontece lá dentro, é algo que o Senhor opera. Começa na ação de Deus nas nossas vidas. Andar com Deus começa com Deus. Andar com Deus começa com a ação dele dentro de cada um de nós. É por isso que dizemos que somos atingidos pela graça de Deus. É por isso que dizemos que somos alvo da graça de Deus. Porque o Senhor nos escolhe e se manifesta. É dentro. É algo que é ou não é? Ou aconteceu, ou está por acontecer, ou não vai acontecer. Começa dentro. E aí, segundo passo do caminhar com Deus, aparece fora. Diz comigo, aparece fora. Irmãos, começa dentro, mas num determinado momento começa a aparecer fora. Num determinado momento, algumas evidências são apresentadas.
Sabe por quê? Porque aquilo que Deus muda dentro de cada um de nós começa a ser evidenciado. Primeira coisa que pode acontecer é um constrangimento pela vida pecaminosa. João 16:8 vai dizer, quando ele vier, falando do Espírito Santo, Cristo falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É quando aquela pessoa que está de repente agora, que acolheu, abrigou a graça, pela graça, Deus no seu coração, essa pessoa agora ela não consegue mais, por mais que ela tente, ela não consegue mais ser a mesma. Não consegue. Ela caminhava de um jeito até ser atingida por Deus. Depois disso, acabou para ela. O jeitinho que ela dava agora incomoda. A maneira que ela lidava com o pecado ou com as coisas erradas, agora a constrange. O jeito dela de falar determinadas palavras e se portar de determinadas maneiras começa a causar uma vergonha dentro dela. Parece que não combina mais, parece que alguma coisa aconteceu. E às vezes, se você perguntar para ela, nem ela sabe explicar direito, mas ela não anda mais do mesmo jeito. Ela foi marcada por algo que Deus operou dentro da vida dela. Ela é constrangida pelo pecado. Ela começa a produzir um fruto na vida dela que não é mais dela, mas é do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Isso começa a ser evidenciado na vida de alguém. Paciência, amabilidade. A pessoa vai ficando dócil. Diferente. É quando o fruto do Espírito começa a evidenciar na vida de uma pessoa que foi atingida por Deus, a ponto dela se estranhar. Estava conversando com um irmão esses dias, e ele falou, pastor, eu não consigo ser mais o mesmo no trânsito. Eu extravasava, pastor. Se é que vocês me entendem. Agora parece que não é comigo. Parece que a cortada não foi no meu carro. Parece que o irmão não, né? Espero que não. O ser humano lá mostrou o dedo para mim e não... Até vi que a cutícula dele não estava bem feita. Mas não mexeu comigo, pastor. Fruto do Espírito vai sendo evidenciado. Alguma coisa acontece. Bondade, fidelidade. No casamento, até então olhava para qualquer mulher, andava de qualquer jeito, mexia com todo mundo, tinha Instagram falso, fake lá para ficar no grupo da mulherada, e de repente vai mudando, é um negócio que acontece, sabe? E você olha e você fala, alguma coisa, eu bebi alguma coisa diferente, comi alguma coisa diferente, será que eu dormi, caí? Não, você foi atingido pela graça de Deus. Deus se manifestou dentro de você e você, por mais que queira, não consegue ser mais o mesmo. Diferente do oposto, daquele que está tentando fazer sozinho aquilo que ninguém é capaz de fazer, enquanto Deus não fizer. E neste caso, muitas vezes, ambos estão indo para a igreja. Ambos são membros da igreja. Ambos têm a carteirinha de membresia da igreja. Ambos estão envolvidos dentro da igreja. Mas um parece que é um negócio que mudou. O outro está sendo um esforço para tentar alguma coisa. Mansidão, domínio próprio. O que vai aparecendo fora daquele que é atingido por Deus é quando
ele começa a entender que as suas decisões, a sua maneira de viver, o seu modo de viver, o seu modo de falar, o seu modo de responder, o seu modo de lidar com as finanças, o seu modo de lidar com o seu trabalho, o seu modo de lidar com a sua casa, o seu modo de lidar com a sua família, o seu modo de lidar com seus filhos, o seu modo de lidar com seus pais, seu modo começa a ser agora guiado pelo Espírito Santo. É uma outra coisa que começa a ser evidenciado nessa segunda parte daquele que começa a andar com Deus. Ele não tem mais autoridade sobre si mesmo. Muitas vezes as pessoas ficam pedindo para caminhar na dispensação do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas ficam pedindo para serem guiadas pelo Espírito Santo. Na verdade, o que as pessoas estão pedindo muitas das vezes e nem percebem é que elas estão pedindo que elas nunca mais possam decidir nada sozinhas. Porque é o que acaba acontecendo. Às vezes é uma situação que está lá com o irmão, com o Beltrano e fulano, e aí você não consegue mais nem dormir, porque o Espírito Santo rouba a tua paz, até que você vá pedir perdão e se resolver com aquela pessoa. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. É você, quando você estava acostumado a se relacionar com pessoas, trazer aquele perfil de pessoas para perto, né? Não para evangelizar, mas para conviver no sentido de usufruir daquela cultura. E de repente o Espírito Santo começa a te dizer não marca aquele churrasco de novo, não vai lá de novo, porque você sabe quem você se torna quando você está ali. Não faz mais daquele jeito. E aí a pessoa ela vai sendo guiada pelo Espírito Santo, aquilo que até então ela era dona do próprio nariz, ela não consegue mais, ela não consegue. Ela está num impasse na vida dela. Parece que ela, poxa, mas eu achei que, né, é engraçado porque a gente aceita Jesus, mas aí depois a gente parece que não aceita mais nada, porque é o Senhor que começa a fazer, e a falar, e a mudar. É claro que há uma sinergia, né? O Felipe ministrou sobre isso na escola bíblica dominical, né? Se você ainda não aprendeu sobre a Ordo Salutis, né? A ordem da salvação, está aqui o livro Fundamentos, está ali na nossa livraria. Se envolva com a escola bíblica, irmãos, em nome de Jesus, porque é como que você abriu o capô da história de redenção da humanidade e você se aprofundar no entendimento das coisas. Em nome de Jesus, se envolva, aprenda, firme os seus pés na rocha, na tua fé, em nome de Jesus, amém? Mas isso vai acontecendo, sabe? Nós começamos a ser guiados pelo Espírito Santo. E aí sabe o que o Espírito Santo faz naquele que é atingido pela graça de Deus? Naquele que é atingido pela salvação? Naquele que é salvo em Cristo Jesus? As suas ambições começam a mudar. Começam a mudar. Romanos 12:2 vai dizer para nós: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí sabe o que acontece? As nossas ambições, elas começam a se transformar em vontade de Deus para a nossa vida. É quando a nossa vontade vai se tornando a vontade de Deus. E aí, meus irmãos, é quando de fato a nossa missão de vida, o nosso propósito de existência, quando os nossos dias que são contados começam então a fazer sentido da perspectiva de Deus para as nossas vidas. É quando os planos de Deus se tornam o tudo para nós. É quando nós vamos em oração questionar a Deus: Senhor, Tu estás nisso? Porque se o Senhor está, então eu também quero estar. Se o Senhor não estiver, eu não quero estar. É como o povo no deserto, que quando a nuvem de glória, quando o fogo na noite, a coluna de fogo se movia, eles se moviam. Quando parava, eles paravam. É quando nós colocamos a nossa vida na presença de Deus e diz: Senhor, guia-me, guia-me, seja feita a tua vontade. Não é? Oramos assim na terra como no céu. É quando nós
permitimos com que o Senhor tenha a total primazia em nós, mas veja, permitimos em parte, porque em parte somos atingidos. E por sermos atingidos, o Senhor coloca até a vontade no nosso coração para permitirmos. Faz sentido, irmãos? O Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Andar com Deus começa com Ele. Andar com Deus começa na obra de redenção pelas nossas vidas. Começa na criação do nosso ser no ventre da nossa mãe, por Ele mesmo. Ele tece, Ele sopra o fôlego e Ele traz salvação. Andar com Deus começa num reconhecimento de que algo mudou dentro de nós. E essa mudança começa a ser, então, evidenciada fora de nós. E é nesse momento, meus irmãos, que não adianta a gente ajustar práticas externas sem transformação interna. Não adianta a gente tentar se fazer discípulo de Cristo ou fazer discípulo de Cristo com quem não é convertido. Não adianta a gente falar com voz pastoral para quem não é ovelha. Não adianta a gente apontar a palavra como verdade imutável, plena e perfeita para quem não reconhece voz de Deus na palavra. E aí é quando a gente olha para a igreja, e principalmente nós pastores, vamos nos perguntar uns aos outros: quais destes 700 são ovelha? E quais destes 700 precisam se converter? Quais destes que Deus tem trazido neste aprisco entraram pela porta da ovelha? Ou quais destes estão ainda tentando, ou por algum outro motivo, alguma outra motivação, se aproximando desta instituição? Porque para a ovelha, o ajuntamento é poder de Deus. Para o bode, o ajuntamento é instituição. E hoje não temos visitantes. Começa dentro e aparece fora. Até aqui, a única coisa que alguém pode fazer por alguém é pregar a palavra. Até aqui, a única coisa que alguém pode fazer por alguém é apontar a cruz. Não dá para cobrar de estar em casa. Não dá para cobrar de estar no culto no domingo. Não dá para cobrar uma vida de oração, de devocional. Não dá para cobrar um coração quebrantado. Não dá para cobrar coisas que Deus faz e não nós. Porque até aqui, a nossa parte é a loucura da pregação. Até aqui é falar: Deus Filho morreu por você, para que você possa receber a vida eterna. Não adianta chamar nem de irmão, porque não é. Eu quero oportunizar essa palavra nessa manhã para levar você para uma profunda reflexão a respeito de você mesmo. Onde é que você está nisso? Amém? Estamos juntos nessa? Então começa dentro e aparece fora. E aí as evidências, aquilo que começa a aparecer,
É quando os irmãos mais velhos podem então constatar que Deus operou naquele coração. É quando um líder de em casa ou um irmão mais velho começa a perceber que a pessoa está incomodada com o jeito dela de se vestir, com a maneira dela de se portar, de falar, o lugar de frequentar. É quando aquilo que é externo começa a ser evidenciado, um vício que de repente a pessoa está ali lutando, chorando diante de um irmão, dizendo: eu quero romper com isso. Evidência de que Deus atingiu aquele coração. A pessoa não se conforma mais com ela mesma. É quando o Senhor operou e Ele está trabalhando naquele coração, naquela vida, e aqueles começam em volta então a perceber que há uma mudança. E aí os irmãos mais velhos, que são chamados para ensinar, para corrigir, para caminharem juntos, para discipularem, que é a grande comissão dada a Deus por todos, para todos, amém? Então os irmãos mais velhos começam a se perguntar, através daquelas evidências, essa pessoa tornou-se um discípulo de Cristo ou não ainda? E aí nós vamos sentindo e percebendo e orando, intercedendo por aquelas vidas, para que aquelas vidas continuem num processo de manifestar as suas evidências, para que então um dia nós possamos dizer: agora, bem-vindo discípulo de Cristo, vamos entrar no trilho do caminho da igreja, daquilo que o Senhor tem para você, daquilo que o Senhor tem para fazer em você, num processo de santificação. Porque, afinal de contas, buscar santificação é para crentes e não para ímpios. Processo de santificação é para ovelhas e não para bodes. E às vezes a gente está tentando levar um bode num processo de santificação. Sabe o que vai dar isso? Ruim. Vai dar errado, porque a pessoa vai ainda sair te xingando, perdão o uso da palavra, mas é a verdade, falo a verdade e não minto. Porque quando você vai trabalhar num coração que Deus atingiu, o coração está quebrantado, o coração está desejoso de uma vida diferente. O coração está maleável como barro nas mãos do oleiro. O coração está suscetível para as sementes da palavra de Deus. O coração está pronto para receber aquilo que Deus quer dar como direção através de um irmão mais velho, seja quem ele for. Mas lança ensino e desafia um bode para ver se ele não vai te dar um coice. Começa dentro. Aparece fora. E terceiro, a gente responde. Diga comigo, a gente responde. Porque quando Deus opera na minha vida e eu sou alvo da graça dele, e eu começo a evidenciar, é quando aquilo que em obediência a Deus eu começo a ser trabalhado, e aí eu respondo oferecendo a Deus obediência, eu respondo por meio do batismo. Mateus 28:19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Batizando quem? Os discípulos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou participar da ceia. 1 Coríntios 11:26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu faço parte deste corpo. E neste corpo nós declaramos que Cristo morreu e que Cristo voltará. E na ceia fazemos em memória disto que está diante de nós, assim como também a manutenção da nossa vida de santificação. Vida de oração.
Mateus 6,6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Palavra, Tiago 1,22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Faço parte de uma congregação. Hebreus 10:25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Porque a igreja, meus irmãos, não é uma ideia humana. Isso aqui não foi um homem que inventou, isso aqui foi Cristo que estabeleceu. Amém? O Bento terminou o livro de João e ele começou a ler o livro de Atos. E aí eu queria dar uma empolgada nele para ele começar a ler, porque é uma leitura diferente, né? E aí eu falei, filho, que legal, você vai começar a ler a história do refúgio. Ele olhou para mim e falou, do refúgio? Eu falei, é do refúgio. Mas pai, aqui é a história, você falou para mim que é a história da igreja. Eu falei, ué, o refúgio não é a igreja de Cristo? Ele, entendi. Sabe aquele olhar assim, você me pegou, né? Então, quando a gente entende que nós precisamos nos aproximar de Deus para conhecê-lo, não há nada mais prazeroso do que ser membro de uma igreja. Diferentemente de quando nós não somos ainda filhos de Deus, fica aquela coisa pesada, e eu entendo. Porque não faz o menor sentido mesmo para uma pessoa que não é crente vir todo domingo aqui e ouvir uma palavra dessa. Ouvir uma palavra dessa. Pastor, quem você pensa que você ia falar desse jeito comigo? Nem meu pai fala assim comigo, como é que você prega desse jeito? Que coragem é essa, né? Porque é no Espírito. É no Espírito que a palavra entra no nosso coração. Através da pregação. O irmão compartilhou comigo aqui no catalisador que quando ele começou a vir na igreja nos primeiros dias, ele veio pedir perdão para mim. Ele falou assim, pastor, eu preciso confessar algo para você, eu quero te pedir perdão. Eu falei, fala meu irmão. Ele estava bem sério, assim, intenso. Eu falei, ixi, será que foi alguma coisa? Ele falou, pastor, quando eu comecei a frequentar a Igreja Refúgio, nos primeiros cultos, teve um domingo, pastor, que eu fiquei irado e eu quase me levantei para te bater. Aí ele constrangido falou isso, ele falou, pastor, me perdoa. Eu falei, meu irmão, não tem nada que perdoar, sabe por quê? Porque aquele não era você, aquele era aquilo que estava dentro de você e agora não está mais. Por quê? Porque não faz sentido. Você já viu um lobo chegar num tosqueador e falar mitosa? Não faz sentido. Às vezes a gente está tentando amarrar o lobo, fica aqui que eu vou te tosar agora. Não. O pastor ele faz assim, quem quer ser tosado? Aí as ovelhas vêm. Eu quero, pastor. Aqui, ó, aqui está mais, eu preciso mais aqui hoje, pastor. Aqui tá bom, aqui hoje eu preciso aqui. E aí o Senhor vai trabalhando com os seus. E expelindo os que não são seus. Ao mesmo tempo em que ele vai trazendo os que não vieram ainda e que também são seus. Amém, irmãos? É por isso que a gente prega a palavra, prega a palavra e prega a palavra. Quando você enjoar, prega a palavra. Fala de Jesus, fala do amor do Senhor, fala daquilo que ele fez na cruz. Leva ao arrependimento, oferece uma oração, oferece um ombro amigo, se importe, se envolva, fale com as pessoas que estão ao seu lado, para que em nome de Jesus o Senhor possa tocar esses corações. Porque afinal de contas ele amou o mundo de tal maneira, amém? Mas a palavra vai, e ela é como aquelas sementes, que em alguns lugares são terra férteis, outros lugares são espinheiros, e lá o Senhor opera de maneiras diversificadas. Quem somos nós neste papel? Os semeadores. Amém? E a semente é a palavra de Deus. Então, nós vamos nos movendo nessa direção. E a gente responde na manutenção
na manutenção da nossa vida com Deus, por meio da ceia. A gente responde num ato solene com testemunhas num batismo. A gente responde em relação com Deus, lendo a palavra e orando, buscando uma relação com Ele. A gente responde na comunhão por meio da congregação. E a gente responde, por fim, com o serviço no corpo. Gálatas 6:2, que diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E eu quero chamar o pessoal do louvor para vir subindo já. E assim cumpram a lei de Cristo, porque o serviço para o salvo é adoração. O serviço para o lobo é troca de favores. O serviço para a ovelha é retribuição ao amor acolhido no seu coração. O serviço para o lobo é alguma outra coisa com segundas intenções. E o Senhor nos chama para essa caminhada, para que nós, como Enoque, um dia não sejamos mais encontrados por aqui. Jesus voltando em nosso tempo, ou nós morrendo antes do seu tempo, mas no nosso, porque os nossos dias estão contados, nós nos encontraremos com Ele e viveremos com Ele. Então, meus irmãos, como que se anda com Deus? Talvez alguns aqui nessa manhã chegaram até aqui convencidos e não convertidos. Talvez alguns chegaram até aqui nessa manhã na força do braço. Chegaram até aqui nessa manhã por algum outro motivo, que não foi o próprio Deus te chamando de dentro para fora. Assim como eu quero crer que nessa manhã, em alguns aqui Ele está chamando. E está chamando de dentro para fora. Talvez você já até foi na frente, entregou sua vida para Jesus um dia. Talvez você já tenha sido batizado, fez o curso de membresia da igreja, frequente um em casa. Mas talvez alguém aqui nessa manhã, o Espírito Santo esteja te tocando de uma maneira diferente, como Ele nunca tocou até hoje. Pode ser. Pode ser que sim. Pode ser que nessa manhã, aquilo que aconteceu com Saulo, que as escamas dos seus olhos caíram. Ele estava tão bem estruturadinho numa prática religiosa. Ele estava tão bem ajustadinho. Ele era até líder lá dos dele. Mas o encontro dele com Cristo foi tamanho que foi como escamas dos seus olhos caindo e que de repente, algo lá dentro que só Ele e Deus puderam relacionar nesse acontecimento. Talvez o Senhor esteja te atingindo nessa manhã aqui. Talvez até aqui você veio convencido, mas Ele quer se fazer real e presente na tua vida. Ele quer se fazer de verdade dentro de você. E para isso, tem a tua parte. Ao ponto de percebê-lo, acolhê-lo
e dizer para Ele: sim, Jesus, eu te recebo, eu te acolho, eu te acolho. Eu te acolho para o Senhor começar dentro, por meio da conversão, da regeneração, da justificação. Eu te acolho para o Senhor começar dentro uma nova história na minha vida. Eu te acolho, Senhor, para o Senhor operar. Porque eu percebo hoje, Senhor, que muito do que eu fiz foi num descontentamento, foi numa postura muito minha. Mas parece que tem alguma coisa diferente hoje dentro de mim, me tocando diferente. Parece que é algo que, Senhor, até hoje vinha daqui, mas hoje não está vindo daqui não. Hoje tem alguma coisa aqui diferente. Parece que é um novo órgão do meu corpo. Aquele que anda com Deus descobre que tem um novo órgão no corpo. É a impressão que o Espírito Santo deixa, sabe? Enquanto a palavra foi semeada nessa manhã, o Espírito Santo passeou no nosso meio. E possivelmente alguns aqui nessa manhã precisam responder a essa manifestação que o Senhor te chamou. Para que você finalmente se faça ovelha de Cristo. Para que você finalmente se faça membro do corpo de Cristo. Para que você finalmente entregue a sua vida por inteiro, para recebê-lo por inteiro, em nome de Jesus. Eu quero orar com você que quer tomar essa decisão hoje aqui. Tem alguém nessa manhã que gostaria de fazer essa oração? Levante a sua mão aí onde você está. Amém. Glória a Deus. Mais alguém que foi atingido pelo Espírito Santo aqui? Glória a Deus. Mais alguém aqui? Eu quero chamar você a vir aqui na frente, então eu vou descer junto. Quero orar por vocês nessa manhã. Eu quero convidar você, que é a igreja, então, a fechar os seus olhos e interceder por esses irmãos aqui nessa manhã. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos a Ti pela tua ação dentro de nós. Somos gratos a Ti porque o Senhor opera de maneira inexplicável, Senhor, aquilo que só o Senhor é capaz de fazer dentro. E nessa manhã, Senhor, esses nossos irmãos, Senhor, decidiram vir à frente. E nós queremos orar para que essa manifestação do Senhor na vida deles, Pai, seja real, seja verdadeira, seja de dentro para fora. Senhor, transformando a sua maneira de andar, de pensar, de viver diante da ação do Teu Espírito e do agir da Tua palavra na vida deles. Que essa declaração que eles farão aqui nessa manhã, Senhor, seja uma declaração profunda e de uma vez por todas, para que no Espírito Santo, o selo que testifique, Senhor, sobre a vida deles, Pai, a Tua habitação transformadora sobre eles. Em nome de Jesus. Igreja, estenda suas mãos para cá, enquanto eles oram e repetem comigo. E vocês três aqui, digam com todo o coração de vocês, repetindo após mim, digam: Senhor Jesus, nesta manhã eu me rendo pela ação soberana do Teu Santo Espírito no meu coração, que me convence dos meus pecados e do meu distanciamento
para contigo. Mas eu também acolho o teu amor nesta manhã, que vem de encontro à minha vida e que me recebe e que me celebra por eu me tornar uma nova criatura em ti. Então, Senhor, eu acolho o transplante do meu coração de pedra para um coração de carne. Eu oro como salmista: dá-me um coração novo para caminhar contigo. Assim como Enoque, que ao receber o nascimento de uma criança, eu acolho o nascimento de Cristo para andar contigo nesta manhã. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, habita dentro de mim e me transforma todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, igreja. Levante um clamor aí onde você está. Em nome de Jesus, fique de pé, levante um clamor. Ore por estes irmãos aqui agora, em nome de Jesus, para que Deus opere. Faça a tua melhor oração por eles agora, em nome de Jesus. Levante as suas mãos em direção a eles e ore por eles agora, em nome de Jesus. Que o Senhor faça aquilo que ninguém é capaz de fazer, para que, Senhor, a tua obra, Senhor, seja plena, Senhor, na vida desses irmãos. Pai, em nome de Jesus, fortalece os seus corações, transforma o seu modo de andar, transforma o seu modo de pensar, relação e obra do teu Santo Espírito. Muda as vidas, Senhor, muda, Senhor, de dentro para fora, para que a tua palavra encontre guarida, para que a tua palavra encontre habitação. Pai, em nome de Jesus, que o teu fogo, Senhor, nos toque, os transforme. Que quero ficar para sempre, Senhor, em nome de Jesus. Não vim atrás de Venham dar um abraço aqui nesses irmãos e manifestar o amor de Deus. Talvez nem todos, mas alguns. Venham dar um abraço e acolhê-los em nome de Jesus. para mim. Aleluia. Senhor, que nessa semana, Senhor, a tua beleza seja ainda mais revelada aos nossos corações. Que nessa semana, Senhor, tu possas se fazer presente. Que ao lermos a tua palavra, ao orarmos na tua presença, ao estarmos em comunhão com os irmãos, tu sejas revelado, tu sejas entronizado, tu sejas o que precisamos para andarmos num novo lugar de intimidade contigo. Senhor, há uma expectativa do Senhor para conosco, para que andemos na tua presença. Senhor, que nessa semana o Senhor nos leve nesses lugares de novos degraus de glória, de novos lugares de entendimento, de novos processos de metanoia, para que o Senhor seja revelado nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Deus, pela tua palavra que não volta vazia. Obrigado pela ação do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado, Deus, por se revelar e se derramar em nossas vidas. Leva-nos, Deus, em segurança, abrindo caminho, sendo conosco, nos conduzindo, Pai, para que tu sejas engrandecido mais ainda através de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma semana poderosa do Senhor na tua vida, em nome de Jesus.